E muitas vezes a imagem que é passada é distorcida do advogado. Então hoje a OAB também tem atuado bastante nisso, ajudado também esse jovem advogado, tem ajudado realmente a advocacia para também defender os direitos do advogado, a imagem do advogado. Isso é muito importante, viu? Você falou de uma coisa interessante que a maioria dos advogados nem entendem o que é, cara. Você falou de branding, você falou de posicionamento. Cara, os advogados em geral não vão nem entender o que é branding, cara. O que é um posicionamento, uma gestão de marca, cara. Eu já vi isso acontecendo na prática. Um advogado defendendo a prerrogativa daquele advogado que estava do outro lado. Lex adverso. Não tem coisa mais bonita, porque isso é colocar o interesse coletivo acima dos interesses pessoais. Acho que o advogado ele precisa encontrar na advocacia um caminho para chegar àquilo que ele entende como sucesso, realização, mas ele não pode perder a própria vida no meio desse caminho, né, cara? Defendendo pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensinou, mas que é essencial para a sua advocacia. Cara, o episódio de hoje, eu tô com duas pessoas fantásticas aqui. Tenho certeza que se no episódio de hoje você não extrair alguma coisa para utilizar no seu escritório, cara, alguma coisa tem errado. Então fica comigo até o final. Antes, comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você, os principais insights que você tem tido. Isso me ajuda a criar um conteúdo cada vez mais conectado com você, beleza? Vou te pedir também para que compartilhe em um grupo de WhatsApp pelo menos, em um grupo. Estou fazendo a minha parte, trouxe só fera aqui para compartilhar muito conteúdo com você, mas compartilha também em outros grupos de WhatsApp e vamos formar uma corrente do bem de grandes previdenciaristas, beleza? Também, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, você recebe em primeira mão, fechou? Então vou trazer essas duas feras para participar aqui com a gente. Primeiro, é minha mentora, cara, então aguenta aí. E o outro, o cara é fera, colunista da Jovem Pan, colunista não, ele é jornalista, entrevistador, ele vai explicar aqui, além de ter algumas atividades fortes na OAB, que eu vou deixar ele falar para vocês aqui, beleza? Seja muito, muito bem-vinda, doutora Valéria Schettini e doutor Nelson Kobayashi, tudo bem? Primeiro, a nossa mentora aqui do programa, né, doutora Valéria? Olá, bom, é um prazer estar sendo entrevistado hoje pelo meu filho. Obrigada, Danilo, pelo convite. Tamo junto, doutora, sempre. Danilo, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar com você, com a sua mãe, dois advogados previdenciaristas da primeira qualidade aqui. É um prazer enorme estar com você e com o público aqui dos advogados da grande advocacia previdenciarista de São Paulo. A gente estava vendo um vídeo aqui antes de começar, né? E eu reitero aquilo que a gente falava antes do início. A advocacia previdenciária presta um valoroso serviço para a sociedade, serviço social, serviço de acesso a direitos, muitas dessas pessoas vulneráveis. Então, um prazer enorme estar com vocês aqui no Prevcast. Cara, hoje vai ser grande aqui. Episódio com vários quilates, né, Xandão? Daqueles que a gente gosta. Top demais, cara. 50 gigas. 50 gigas esse vídeo. Muito bem, cara. Muito bem. Bom, Nelson, cara, vamos começar por você, doutora Valéria. Algumas pessoas já falaram. Vou começar por você só pra galera entender hoje as atividades que você tem feito. Eu falei aqui de colunista, errando já, mas conta pra gente. Hoje você tá exercendo atividade tanto no jornalismo quanto na OAB, além da sua própria advocacia. Não sei se tem outras atividades também. Não, eu sou advogado, né? É a minha vocação, é a minha principal atividade e há pouco mais de 2 anos também estou na comunicação aí lá na Jovem Pan News. Inicialmente como comentarista, fiquei por um pouco mais de um ano comentando os assuntos, análise política, muitas análises jurídicas e já há pouco mais de um ano também apresentando. Então, sou apresentador do Tá na Roda todos os domingos na Jovem Pan, apresento também outros programas na grade, Linha de Frente, 3 em 1, Morning Show, onde precisar a gente vai cobrindo os espaços lá também, mas me sinto, sou advogado, estou agora nesta improvável função de comunicador também na televisão e também tem o serviço voluntário que a gente presta para a nossa classe, que é na Ordem dos Advogados do Brasil, exercendo agora um mandato de conselheiro, eleito para mais um. Tivemos a eleição recente na OAB de São Paulo, eleito para mais uma gestão, não só no Conselho Seccional e participando também de algumas comissões da OAB São Paulo. Legal. Hoje você está na comissão de prerrogativas? Sim,
E também na de empreendedorismo. Sim, eu sou vice-presidente para a área da Jovem Advocacia na Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, que é a principal comissão, é a mais importante, aquela que defende as prerrogativas profissionais, onde você também está, você sabe a importância da defesa das prerrogativas da advocacia, né, de garantir acesso aos autos, acesso às autoridades, uso da palavra pela ordem, garantir de fato o pleno exercício da advocacia, porque sem esse pleno exercício a gente não tem o direito de cidadão, do constituinte, dos clientes, das pessoas garantidos. E lá eu estou como vice-presidente para a área da Jovem Advocacia, que é uma vice-presidência muito mais pedagógica, de ensinar sobre prerrogativas, o sistema de prerrogativas na OAB, quais são as prerrogativas profissionais descritas no Estatuto da Advocacia, e também estou presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal. Essa é mais do coração porque é uma comissão nova, é uma comissão que não existia, e era uma das principais prioridades da gestão da Patrícia Vanzolini e do Leonardo Sica trazer essas ideias de gestão para a advocacia, né? O que a gente não aprende na faculdade. Vocês sabem muito bem aí como é difícil começar a carreira, né? Você sabe tudo sobre lei, não sabe nada sobre gestão e ele vai na tentativa e erro, conquistando tijolinho por tijolinho do nosso escritório. E agora a gente tem essa comissão aí com muitos projetos em andamento para facilitar a vida dos nossos advogados, das nossas advogadas em São Paulo. Muito legal, cara, muito legal. Parabéns aí pelo resultado da eleição. O Nelson, ele me entrevistou, cara, muito legal. Na Jovem Pan, tava mostrando para ele aqui. Inclusive fiz um vídeo, deixei no meu Instagram lá, quem entrar lá, o segundo vídeo, tá lá, Danilo nas mídias, e aí tem o Nelson trazendo essa reflexão sobre a importância da... Mas tem que esperar um pouquinho para ver eu perguntando, porque para ver o Nelson perguntando pro Danilo, você vai ver ele num monte de canal de notícia, vários canais, e aí aparece. E aí aparece o Nelson, verdade. É uma pessoa que está em todos os canais. Essa foi a ideia do Viso, promover essa reflexão, cara, muito legal. E só aqui ainda, fazendo um paralelo em relação à sua apresentação aqui, me lembro de uma aula sua, cara, eu vou falar uma aula que pra mim foi uma aula, cara, no YouTube, em algum vídeo eu vi, cara, e você usou uma frase que foi muito interessante, cara, pelas prerrogativas, me encantou. E me despertou a percepção da importância das prerrogativas. E é engraçado, né, cara? Às vezes a gente fala algumas coisas e não percebe como a gente impacta as pessoas, né? Mas é muito legal. Você falava assim, cara, o advogado, ele estuda sobre os direitos fundamentais do cidadão. Sim. Mas ele não compreende os seus direitos fundamentais. Sim. Escritos nas prerrogativas. Eu falei, cara, que interessante, qual foi a última vez que eu vi isso? Cara, nunca mais. Eu vi para passar no exame de ordem e depois a gente acaba não olhando mais para isso, cara. Muito louco, isso trouxe a reflexão. É porque todo mundo sabe, qualquer cidadão sabe que seus direitos fundamentais estão no artigo 5º da Constituição, né? Tá lá, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, o habeas corpus, o mandado de segurança, enfim. E os advogados não sabem os seus direitos fundamentais que estão no artigo 7º do Estatuto. Às vezes não sabem nem o artigo, onde estão as prerrogativas profissionais. E você sabe que, doutora Valéria, eu analiso as prerrogativas profissionais como super direitos fundamentais. Porque o cidadão comum, qualquer pessoa, tem o direito de ir e vir. Mas só o advogado, no exercício da função, tem o direito de ir e vir, inclusive em qualquer espaço de decisão. Em qualquer sala onde tiver um juiz, um magistrado, um desembargador, um ministro, um delegado. O cidadão, qualquer cidadão, tem a liberdade de expressão. Mas só o advogado tem o uso da palavra pela ordem. Pode interromper uma autoridade para esclarecer um equívoco de fato ou uma questão de ordem. O cidadão tem inviolabilidade do domicílio, mas só o advogado tem a inviolabilidade do escritório de advocacia. Ninguém pode vir com mandado ainda que com mandado de busca, acessar um escritório de advocacia, que hoje pode ser inclusive o nosso celular, nosso notebook ou o nosso próprio escritório físico, sem a presença dos representantes da ordem. Então a gente tem esses direitos turbinados, vamos dizer assim, justamente para garantir que qualquer cidadão tenha justamente a garantia de que se contratar um advogado, o seu advogado vai poder exercer plenamente o seu direito de defesa e do acesso à justiça. Muito legal, cara, muito legal. Foi essa aula aí que inventou e foi essa a ideia, muito bacana. Legal. Trazer ela agora, que é uma inspiração para mim, né? É uma inspiração. A doutora Valéria é incrível, me deu aí a advocacia Schettini de alguma forma como algo para poder trabalhar aí e trabalhar firme, né? Me desenvolver na carreira. Então, obrigado por ser minha mãe, minha parceira. E, fala pro pessoal um pouquinho aí como é que tá hoje a doutora Valéria, a advocacia Schettini. Conta um pouquinho para que o pessoal te conheça. Pois é, foi uma longa história, né?
Nós estamos juntos aí desde 2005. Eu fundei a Advocacia Schettini em 2003, na época de uma forma assim bem humilde, na periferia da Zona Leste. E depois, em 2005, o Danilo veio trabalhar comigo. Era uma época difícil da advocacia, da advocacia previdenciária. Porque para você exercer a advocacia previdenciária, você tinha que ir até a fila do INSS. Essa questão das prerrogativas, eu acho que não atuava tanto, porque na época, eu acredito, porque o advogado tinha uma placa lá em todo o INSS, né, toda a agência do INSS, você não precisa contratar um advogado. E aí, muitas vezes, nós éramos assim, tratados como nada nas agências do INSS. E aí nós tínhamos a questão da época da fila. Era muito difícil você fazer um protocolo do direito do cliente, de uma aposentadoria, muitas vezes para pegar um documento, era muito difícil, né, Danilo? E nós tínhamos o quê? E isso hoje, graças a Deus, melhorou bastante, porque nós temos o INSS digital. Eu estava conversando com algumas participantes que hoje nós temos aí uma facilidade no direito previdenciário, que nós podemos pegar qualquer documento ali no INSS digital. Mas foi uma época muito difícil. O Danilo veio trabalhar comigo em 2005 e aqui como entrevistador sabe exatamente o que foi e o que nós fomos hoje. A Advocacia Schettini nasceu em 2003. Em 2005 nós montamos lá a primeira unidade física mesmo. Depois, em 2006, montamos a segunda. Em 2005 eu fui estudar com esse garoto. Nós estudamos, fomos para a faculdade, porque eu tinha trabalhado numa empresa durante muitos anos, 20 anos eu trabalhei numa empresa. E aí eu falei, bom, vou aproveitar o que eu aprendi lá, que foi na parte administrativa, e trazer para esse escritório, que até ali era o escritório administrativo previdenciário. E aí eu fui estudar, comprei livros. E aí, na época, eu coloquei um banner lá na minha casa. Comecei na minha casa, em 2003, né? E eu coloquei um banner e aí começaram a aparecer clientes. E aí eu comprei o livro, comecei a estudar. E aí, em 2005, nós já tínhamos o escritório bem atuante, tínhamos já bastante cliente. Foi quando o Danilo chegou. 2006, 2005, nós fomos para a faculdade, eu estudei junto com o Danilo, fizemos a faculdade juntos. Quando nós nos formamos, nós já tínhamos, assim, muitos clientes já, porque nosso serviço sempre foi muito, muito bom, né? Nós estudávamos bastante, nós éramos, assim, éramos e somos, né? Quem que tirava a nota melhor, o Danilo? Quem que ajudava quem na hora da prova? Ô Deus, deixa eu corrigir. Quem que colava de quem? Quem que colava de quem? Pecado falar que a mãe colava do filho? A mãe passava cola pro filho. Não. Ele era só uma Mãe, né? Ele me pegava pela mão e me levava para estudar. Passava inclusive a escolinha pra ela. Olha rápido pra você tá vendo. Tá. E o pessoal achava estranho, né? Poxa, a mãe estudando com o filho, como que é isso? O pessoal achava, ele geralmente sentava no fundo, e nós tínhamos a turma do fundão, né? Sim. Então, até hoje. Colava no fundão, ó. Tá. Vou colar com essa galera, vou colar lá com a galera da pesada. E nós, até hoje, nós temos, assim, alguns amigos dessa época aí do fundão, né? Muito legal, assim, todos os advogados atuantes. E foi assim, hoje nós temos 6 unidades e estamos mais na parte da gestão, né? Gerindo toda a estrutura operacional da empresa. Pode falar que você está acima ainda da gestão ou não pode dizer? No conselho, né? É a conselheira só hoje. Muito legal, cara. Muito legal. Advocacia Schettini deve muito, cara, esse ideal, assim. É muito bacana que a gente tenha trabalhar na empresa a ideia da missão, né?
E a missão que era lá atrás, de ajudar pessoas, né? Ela prevalece até hoje. A gente tenta trabalhar isso muito como uma cultura organizacional da nossa equipe. Nelson, cara, queria entender com você aí. Dê uma pausa aqui, Xandão, que eu não sei como é que tá isso aí. Não, podia continuar. Tá bom, então vai lá. Agora, aproveitando. Faz assim pra mim, então, ponto. Tá. Pode continuar falando, Nelson. Boa. Nelson, cara, conta pra gente então aí, um pouco agora da sua história. Vamos entender, cara, como é que você caiu no direito aí. Vamos lá. Eu sou do interior de São Paulo, né? Meu sotaque não deixa mentir. Sou de uma cidadezinha chamada Bastos, doutora Valéria. Tem 20 mil habitantes. 20 mil habitantes lá em Bastos, a 550 quilômetros de São Paulo, próximo das cidades ali de Marília, Presidente Prudente. Meus pais estão lá até hoje. E aí estudei direito lá na região em Presidente Prudente. E me formando, vim para São Paulo começar a advogar. Assim que me formei, já vim para São Paulo, entrei no escritório para trabalhar como advogado de policiais militares. Os 5 primeiros anos da advocacia, ali a partir de 2013, foram exclusivamente para policiais. Então aprendi muito sobre direito administrativo, as questões fazendárias, direito penal militar no TJM, que é um universo bem restrito, assim, poucos advogados atuam ali na Justiça Militar em São Paulo. E com ações coletivas, né, os mandados de segurança coletivo das associações da Polícia Militar, tanto a Associação de Cabos e Soldados, a Associação de Oficiais da Polícia. Foi uma experiência incrível. Acredito que assim essa fase da minha advocacia foi primordial para o aprendizado. Eu nunca tinha feito estágio na advocacia, meu estágio tinha sido no Ministério Público, e aí quando me tornei advogado eu não sabia preencher guia, não sabia fazer carga de processo, não tinha nenhuma prática. E esse período lá, com pessoas mais experientes, com advogados que iam me ensinando a prática do dia a dia, foi muito importante para a advocacia que eu tenho hoje, né? Depois disso, ali nos anos de 2017, mais ou menos, 16, 17, foi que eu saí do escritório, 17 para 18, foi uma transição que foi acontecendo, eu saí do escritório e comecei a advogar sozinho, e foi justamente uma época em que eu fazia muitas sustentações orais para outros escritórios de advocacia. Os amigos que eu ia conhecendo na OAB, amigos advogados, muitos do interior de São Paulo mesmo, que quando chegava na fase da sustentação oral, eles passavam para que eu fizesse. Foi um trabalho em que eu me especializei, que eu faço ainda hoje para muitos outros escritórios. E aí quando os meus honorários de sustentação oral empataram com o meu salário no escritório, foi a hora que eu entendi que era hora de começar a empreender, a começar a advogar sozinho, e desde então estamos aí na labuta na advocacia. Legal, cara, muito bacana. A advocacia ela é muito desafiadora. O Prevcast ele surge como algo para tentar ajudar o advogado compartilhando experiências com advogados que estão tentando o escritório sozinho, porque é muito desafiador. Você sentiu isso no início, cara? Muito desafiador você ter que tomar decisões na solitude do seu escritório, da sua advocacia. Você não tem muitas referências, precisa muito desse network, mas a tomada de decisão ali, os riscos que você vai correr ao contratar alguém, ao assumir um processo, ao precificar, é sempre muito desafiador para o advogado. Você sentiu isso no início? Sim, é sempre muito desafiador, continuará sendo desafiador. A questão é que isso pode ser desafiador para pessoas que se preparam, que se valem de bons contatos, de boas referências, bons conselheiros, de aprimoramento, inclusive técnico para as questões de gestão. Vocês estão falando aí, né, dessas dificuldades que a gente tem no início de carreira, e vai ser da mesma forma desafiador para aquele aventureiro, que simplesmente tem o sonho e a vontade. É muito bom, é importante, na verdade é crucial você ter o sonho, a meta, o objetivo, né, onde você quer chegar, mas se você não sustentar esse sonho com aprimoramento técnico, conhecimento de gestão, que hoje e cada vez mais está mais disponível para a advocacia, inclusive de forma gratuita, é maior a chance, se você se preparar, de ter o sucesso do que de ir simplesmente na força da vontade, né? Sem dúvida. Sem dúvida, cara. Concorda comigo, minha mentora? Concordo plenamente. Eu acho que o estudo e a organização dentro de uma empresa, porque quando nós saímos da advocacia, nós aprendemos apenas a advogar. E uma Mais ou menos empresa, como ainda, é né? que funciona uma empresa?
Então é muito diferente. Nós não aprendemos a ser empresários. E Exato. uma empresa, um escritório de advocacia, ele tem que funcionar tal qual uma empresa. Então, se você não tiver esse pensamento, essa inteligência de trabalhar essa questão da gestão, eh, não vai. E gestão é um conceito tão amplo que abarca muitas outras Sim. espécies, né? É a gestão financeira, a gestão do tempo, a gestão de pessoas, né? Não só colaboradores, mas parceiros, enfim. Quando eu me vi ali já sozinho, por sair de uma grande estrutura de um escritório, outro dia estava sozinho, era comigo mesmo, pagar as contas, saber que dia que vence cada boleto, fazer a faxina do escritório, não é? Identificar o que está faltando, tem que comprar o café, tem que cuidar de tudo, né? Cuidar de tudo, planejamento mesmo. Entender que tem que entender as diferenças básicas que muitos advogados não têm de questões financeiras, o que é lucro, o que é faturamento, né? Separar as contas. Separar as contas. Muita gente ainda usa a mesma conta. E o mesmo telefone. Exato. A mesma conta que cai o dinheiro do cliente é o que ele desconta automaticamente o cartão de crédito, que ele paga o lanche para a namorada. Sim. Ter um problema que infelizmente leva a muitos amigos advogados já ao Tribunal de Ética no começo da carreira. Às vezes não por má fé, mas por descontrole, por desorganização, sabe? O ilícito até culposo ali, né? De falta de prudência, de cautela, enfim. E hoje é algo que está disponível para todos os advogados, esse preparo mínimo aí do começo de carreira. Tá muito mais fácil do que foi no passado, né? Mas precisa de ação, precisa de ação. O advogado ele precisa ir atrás porque não vai cair do céu, né? Eu acho que esse é o grande detalhe aí. Eu tava percebendo aqui, e já tinha até falado com a doutora Valéria, quando a gente tava vindo embora, vou te chamar de doutora Valéria, vou chamar de mãe não, que vai ficar muito... Mamãe! Eu ia falando com ela, né, muito dessa questão do perfil comportamental. E ela tem um perfil muito executor, né? Um perfil bem executor, assim. E Mão na massa. mão na massa, cara. Faz, depois vê o que precisa corrigir e vai corrigindo, sabe? Mas vai fazendo, é ação, é ação. É coisas acontecendo, isso é muito legal. E eu atribuo muito, acho que a advocacia Schettini a esse perfil. Você acha que isso foi, doutora Valéria, um diferencial para a advocacia Schettini no início? Ou você não tem... Porque acho que a própria pessoa, não sei se ela consegue ter tanta clareza do seu perfil comportamental. Ela só age, porque é a essência dela. Mas você acha que isso aconteceu, esse seu impulso natural de fazer e depois ir corrigindo aquilo que precisaria corrigir, foi o que fez com que a advocacia Schettini acontecesse e crescesse? É interessante essa sua pergunta. Eu vejo que naquela época, sim, hoje eu tenho dúvidas dessa mesma atuação, essa mesma criação, da forma como foi feito a advocacia naquela época, né? Como foi criada a advocacia Schettini. Veja, eu coloquei um banner e comecei a atender. Hoje eu vejo impossível começar dessa forma, né? Hoje a gente tem que estar muito mais estruturado para alavancar uma advocacia. O número de advogados de lá para cá cresceram. Hoje nós temos outro perfil de sistema do que era da outra vez. A dificuldade naquela época era muito maior do que a dificuldade hoje. As pessoas têm muito mais acesso à informação do que era antigamente, né? Que foi uma outra época. Deu certo, né? Mas o perfil hoje, eu vejo que para você começar um escritório de advocacia hoje, tem que começar já, pelo menos, muito mais estruturado do que eu comecei naquela época. Eu acho que você começaria de novo, cara. Mesmo no tempo. Eu aposto ficha em você. Eu aposto. Nossa, cara, você falou aí que a OAB ela tem essa comissão, né, Sim. de empreendedorismo. E, cara, como é que tá isso aí? Você falou aí da questão gratuita e tal. Você tá falando dessa comissão? Sim. Do conteúdo que essa comissão compartilha? Conta um pouco dela pra gente. A Comissão de Empreendedorismo Legal foi criada nessa gestão pela Patrícia Vanzolini porque é uma das grandes prioridades justamente trazer a advocacia para mais perto dos conceitos de gestão, de empreendedorismo, enfim, profissionalizar.
já que a gente tem tantos advogados, né, a gente está batendo quase 1,5 milhão no Brasil. Desses 1,5 milhão aí, 400 mil aproximadamente aqui em São Paulo, advogados ativos, né? Então é muito advogado. Lá em Bastos, um parênteses aqui, lá em Bastos, de onde eu sou, há 30 anos atrás, a cidade tinha 20 mil habitantes e tinha 20 advogados. Hoje, a cidade continua com 20 mil habitantes, mas só que tem mais de 100 advogados. Então veja que a concorrência aumentou em 5 vezes em 3 décadas. Então, há 30 anos, se colocasse uma placa na frente do escritório, o cliente viria. E o advogado iria ser procurado. Hoje não é tão bem assim. Tem que ter uma presença digital, um marketing que gere autoridade para as pessoas escolherem um destes 100 advogados como aquele de sua confiança, né? Ter credibilidade, enfim. Então, isso só é possível graças ao empreendedorismo. E por isso é que a gente, com essa comissão, tem algumas frentes de trabalho na OAB São Paulo. Vou citar algumas poucas aqui. A gente fez já no começo uma parceria com o Sebrae, que já está aí há décadas ajudando o pipoqueiro, a cabeleireira, o pequeno, médio empreendedor, e não tinha nenhuma parceria com a OAB para ajudar os pequenos advogados a começarem, os jovens advogados a começarem. Então, dessa A própria OAB hoje ela já tem esse estudo de trabalhar a questão do empreendedorismo. Exato. Junto com o Sebrae já. Junto com o Sebrae, o projeto chamado Advocacia Empreendedora, em que consultores do Sebrae, em todo o estado de São Paulo, isso é para todas as nossas regiões, se colocaram à disposição gratuitamente nessa parceria para em 4 encontros nas subseções ensinarem sobre planejamento estratégico, gestão financeira, marketing, gestão de processos e muitos outros assuntos nas subseções e online também. A gente capacitou milhares de advogados com esse primeiro projeto que foi assinado no primeiro dia da gestão. Depois disso, a gente estabeleceu um projeto de aceleradora de escritórios. Aí esse é um pouco mais restrito, por enquanto, porque é um projeto piloto, né, muito desafiador, um projeto ousado, que a gente pega na mão de alguns advogados, traz para dentro da OAB por 3 meses e faz uma imersão em 3 meses. Primeiro módulo de cultura empreendedora com o INSPER, que é, né, uma instituição que é renomadíssima nesse conceito aí de cultura empreendedora. O segundo, de gestão de escritórios mesmo, aí a gente sai de um conceito genérico especificamente para gestão de escritórios com os melhores profissionais do mercado. E o terceiro módulo da Escola Superior de Advocacia de marketing e negócios. Então, cultura empreendedora, gestão de escritórios, marketing e negócios, pegando na mão de alguns advogados. Nós estamos agora na 3ª turma de 30 advogados. Abre o edital, as pessoas fazem inscrição, mandam o seu vídeo dizendo por que merecem, a gente coloca paridade, metade homem, metade mulher, pega um de cada região do estado, para ser bem plural mesmo, traz para dentro da OAB para passar esses 3 meses. Abrem os seus números e depois no final eles fazem um pitch de negócios com uma proposta simulada, enfim, tem um grande vencedor. É espetacular. E a gente fez essas 3 turmas como teste, porque a ideia agora é levar isso para milhares. A gente quer ter uma aceleradora em cada uma das 21 regiões da OAB São Paulo. A gente tem ainda um Turbinando a Carreira, que daí é um intensivão assim, de um dia, sabe? Que a pessoa aprende inteligência artificial, com Solano de Camargo, né? Advogado do Google, aprende sobre marketing jurídico, aprende sobre oralidade, oratória, comunicação, né? Você que dá entrevista sabe como isso é importante para agregar autoridade na imagem, no brand do advogado. E aí é um intensivão, um dia inteiro que a gente rodou o estado nesta gestão e pretende ampliar um pouco mais este negócio. Além de todas as coordenadorias que a gente tem debaixo da comissão de empreendedorismo. Temos coordenadoria de oratória, temos coordenadoria de inovação, que usa a questão da inteligência artificial, a gente tem coordenadoria de coaching para aqueles que gostam dessa questão da mentoria, né, de estabelecer metas, enfim, tem até as sessões abertas de coaching, a gente tem coordenadoria de marketing, a gente tem lá mais de 10 dessas coordenadorias que são todos assuntos relacionados ao empreendedorismo e tudo isso é acessível a qualquer advogado. Qualquer mesmo, porque nessa gestão a gente também abriu as comissões para qualquer pessoa fazer a inscrição e participar. Antes dessa gestão, para você participar de uma comissão da OAB, você tinha que
ter algum amigo te indicando, algum conselheiro, alguém da OAB autorizando, não te vetando, tinha que ser apadrinhado de alguma maneira. E a gente mudou isso abrindo um edital no site da OAB. Você é advogado? Coloca lá no edital que você quer participar da comissão de previdenciário, de trabalhista, de qualquer que seja a comissão, da de empreendedorismo, e automaticamente você vai estar na comissão. Isso fez com que a gente saísse de 9 mil membros participando da comissão, das comissões da OAB, para 23 mil, simplesmente abrindo e despolitizando esse acesso, e de maneira gratuita. É um jeito, é um trabalho, é voluntário, dá para melhorar, a gente vai melhorar isso, inclusive era a nossa proposta de gestão, mas que eu acredito que já esteja gerando bons frutos. Só para você ter uma ideia, para finalizar, doutora Valéria, sabe quantas pessoas fizeram o nosso último curso de inteligência artificial aplicada à advocacia? 23 mil advogados no estado de São Paulo fizeram o curso de inteligência artificial, com Ronaldo Lemos, com os maiores nomes da tecnologia, ensinando o advogado a usar a inteligência artificial. Cara, muito legal. Isso é bacana porque torna valoroso a advocacia, né? Porque parabéns à OAB, né, por esse trabalho. Imagina, eu estava conversando. Parabéns, e vocês devem participar com a gente lá, porque por exemplo, essa história que vocês contam inspira outras pessoas, né? É muito interessante para o jovem advogado ver, poxa, olha como foi o começo, onde eles acertaram, onde eles erraram, vou seguir esses caminhos, né? Depois, é impressionante, geralmente depois dos nossos eventos, você recebe um monte de gente perguntando para você coisas específicas, assim, coisas que eles estão vivendo e que vocês já passaram, sabe? É muito interessante essa troca de experiência. Olha que bacana, bacana. É muito bom, cara. Seria legal que a gente tivesse tido isso lá atrás, né, doutor? Pois é, nós não tivemos. Mas a própria OAB também vem crescendo nesse pensamento de gestão, de pegar, como ele falou, pegar na mão do advogado, do jovem advogado e ajudá-lo, né? Coisa que na época nós não tínhamos. Mas eu parabenizo a OAB por essa iniciativa, porque o advogado ainda é tido como para muitas pessoas como um pilantra. Estava conversando que muitas vezes, para algumas pessoas, e às vezes a novela mostra um advogado fazendo alguma coisa errada. E isso não é, às vezes, uma novela. Quantas novelas nós tivemos? Pela imagem, Então, né? o que que mostra para a sociedade? Ao invés da televisão, muitas vezes a novela mostrar a imagem, porque o cidadão, quando ele precisa, quem que ele vai procurar? Quem o cidadão vai procurar para defender os seus direitos? É um advogado. E muitas vezes a imagem que é passada é distorcida do advogado. Então hoje a OAB também tem atuado bastante nisso, tem ajudado também esse jovem advogado, tem ajudado realmente a advocacia para também defender os direitos do advogado, a imagem do advogado. Isso é muito importante, viu? Muito, muito importante. Pensando nessa parte de gestão, doutora Valéria, o que você acha, assim, até aproveitando que o Nelson tá aí, ele é da parte de empreendedorismo, pode de repente levar essa sua experiência, seu insight lá para gerar mais conteúdo para advocacia. O que você acha relevante, assim, para o jovem advogado que a OAB poderia empregar, poderia fomentar em termos de curso, de desenvolvimento, de palestra, de mentoria? Que tipo de conteúdo ou assunto você entende que é relevante, que você gostaria, talvez, de ter tido no passado, na época em que era mais complicado para você? Os seus cursos, por exemplo, né? Pô, leva meu... Olha, isso é bem, cara. Isso é bem, ó, velho. Isso é... Vendeu meu curso aqui agora, assim, ó. Todo aí. Os seus cursos, porque o Danilo... Validou meu curso, olha aí, ó. Não, então, o Danilo tem estudado bastante os cursos aí da questão da gestão. E é isso, nós não tínhamos isso? Não tínhamos. Tivemos que aprender na raça, na raça. É aquela história que o advogado ele deposita o dinheiro na sua conta pessoal, tudo. Isso nós aprendemos muito lá atrás. Acho que em 2007, 2008, nós já tínhamos conta separada. Então, nós fomos aprendendo assim muito na raça. Olha, separar o que é o dinheiro do cliente, separar o que é o nosso dinheiro, já trazer pessoas para nos ajudar na separação dos processos dentro do escritório.
E aí evoluímos bastante, né? Porque hoje a advocacia esquetina ela tem todos os processos muito bem mapeados, nós temos todo o nosso corpo de colaboradores, nós temos as equipes, nós temos um gerente, que se, o- essa, a- esses líderes se reportam ao gerente e o gerente se reporta aos sócios. Nós temos sistemas que qualquer unidade que qualquer colaborador estiver, tá tudo Integrado. tudo integrado. Nós temos todos os nossos processos, eles estão muito bem definidos. Nós temos as missões, temos a missão, temos os valores. Então, hoje, lógico que a gente sempre precisa avançar um pouco, mas é isso. Se nós tivéssemos na época um curso como o do Danilo, que hoje tem muitos cursos muito bons por aí, Sim. nós teríamos avançado muito antes na nossa organização, coisa que até demoramos um pouco para chegar onde nós estamos hoje. Muito bom, muito bom. Exatamente por isso que eu fiz ele, para ajudar a advocacia, cara. Legal. Aliás, o link vai ficar aqui na descrição para vocês terem acesso depois. Eu entendo, Nelson, cara, que assim, para advocacia é fundamental. Vendas, eu digo que é sobre vendas, porque qualquer coisa é sobre vendas, cara. E aí, vendas, a gente tem que tirar aquele ideal pejorativo, sabe? De que venda é algo ruim, e perceber que a persuasão, ela, inclusive, está imbuída, tá intrínseca à própria comunicação técnica do advogado, né? Que é Sim. convencimento, de alguma forma. Então, acho que venda é fundamental. Você falou de uma coisa interessante, que a maioria dos advogados nem entendem o que é, cara. Talvez até passou despercebido, mas você falou de branding, você falou de posicionamento. Cara, os advogados em geral não vão nem entender o que é branding, cara. O que é um branding, sabe? O que é um posicionamento, uma gestão de marca, cara. E ele tem que entender que ele é uma marca, enquanto advogado, que o seu escritório pode ser uma marca de negócio. Então, ter essa visão, para começar a pensar, ele não consegue nem pensar nisso porque ele não tem a base para isso, né, cara? Então, eu acho que marketing é fundamental. E uma coisa que foi um grande motivador para mim é a questão da qualidade de vida. Teve uma época que eu tava trabalhando muito, começando cedo e indo até tarde, cara. E aí você começa a destruir sua vida. Alguns pilares da sua vida vão ruindo, né? Ruindo. Então, por exemplo, família, meus filhos crescendo, cara, brigas com esposa, sabe? Porque você vai se perdendo. É muito trabalho, se sentindo improdutivo. Eu falei, não, cara, isso tem que parar, isso tem que parar. E aí eu crio lá o módulo qualidade de vida, porque eu acho que o advogado ele precisa encontrar na advocacia um caminho para chegar àquilo que ele entende como sucesso, realização, mas ele não pode perder a própria vida no meio desse caminho, né, cara? Defendendo pessoas. E quanto mais clientes o advogado tiver, menos vida ele vai ter se ele não tiver uma gestão, porque ele vai ter que trabalhar até 10, 11 horas da noite para cumprir os prazos. Exato. Quais foram os seus desafios, Nelson, assim, cara, na advocacia, que você superou, que você pode, de repente, deixar de insight aí pra galera aí? Olha, o desafio maior que eu tive era o total desconhecimento, era o incerto. Porque, diferente de você que tem a mãe advogado, apesar de terem começado juntos aí na faculdade, enfim, eu sou o primeiro da minha família. Então, era muito desconhecido o caminho que eu trilharia, né? E aí tem todas aquelas inseguranças de qualquer começo de carreira, inclusive do começo de carreira na advocacia. E o que eu fiz foi acreditar desde o começo de que eu estava no caminho certo, me senti vocacionado, isso é muito importante, me senti bem naquilo que estava fazendo. Inclusive isso foi uma surpresa para mim, porque quando eu estava na faculdade, doutora Valéria, eu queria ser delegado. Tinha bons professores delegados, né? Então eles me inspiravam, eu queria seguir o mesmo caminho, queria ser delegado de polícia, depois prestar concurso para o Ministério Público, onde eu estagiava para ser promotor de justiça. Mas assim que comecei a carreira na advocacia, isso mudou completamente. Eu gostei muito de advogar, gostei muito de entregar direito assim, para as pessoas. É muito satisfatório você dar uma boa notícia para um cliente, né? Principalmente quando você acompanha esse cliente desde o começo, assim, sabe? Desde o primeiro atendimento, vê a angústia, vê as dores, vê o sofrimento, e depois você celebra com ele uma vitória. O juiz, o delegado, o promotor, eles não têm essa ligação pessoal, né? Que um advogado, até advogar é dar voz a alguém, né? Não tem esse sentimento. São mais tecnicistas, né? Exato.
e isso foi me alimentando no desejo de seguir em frente e foi clareando o caminho. O grande desafio foi conviver com o incerto, mas eu tenho hoje o privilégio de dizer que esse incerto foi um caminho dos melhores que eu poderia ter seguido. Legal. Pensando aí nesse desenvolvimento que vocês estão fazendo na parte de empreendedorismo, já tem claro assim para vocês os principais pilares, porque como você falou, gestão é uma coisa muito ampla, né, cara? Quando a gente fala de gestão, de alguma forma um termo mais genérico, Sim. né? E tem ali as suas especificidades. É claro para vocês, assim, os pontos de maior especificidade que vocês querem tocar? Sim. O primeiro pilar, o primeiro grande ponto do empreendedorismo é o planejamento estratégico, que não é simplesmente saber onde quer chegar. Tem métodos já validados para isso, né? O pessoal do Sebrae, por exemplo, na advocacia empreendedora, eles se utilizam muito do 5W2H, né? Mas tem muitas outras metodologias, a matriz SWOT é uma bem aplicada também, né? E que deve ser inclusive periódica, né? Porque muita gente faz só uma vez, mas às vezes você vai fazendo periodicamente, semana a semana, mês a mês, você vai vendo que as ameaças, as oportunidades, tudo vai mudando, a depender de como você vai caminhando. Então, trilhar esse mapa, esse roteiro para o planejamento é uma coluna importante, planejamento estratégico. Além disso, o uso da tecnologia na advocacia é uma outra coluna muito importante do empreendedorismo, seja para a gestão dos processos internos, seja para auxiliar na própria atividade fim da advocacia. A inteligência artificial está aí para isso, seja para as análises de jurimetria, que a gente tem também muito mecanismo de tecnologia já disponível à advocacia, né? Inclusive a gestão da OAB criou um marketplace destas Lawtechs aí todas que estão disponíveis aos advogados. Então o advogado tem lá já um lugar onde ele pode ter acesso às melhores, às principais tecnologias disponíveis ao advogado. Onde é isso? Isso tá, o marketplace da OAB está no site da No OAB. site mesmo? São lá principais Lawtechs que estão disponíveis para os advogados. Além disso, a gente tem, né, em paralelo a parceria com a Fenaló, pelo 3º ano consecutivo, e só por esses 3 anos na história da Fenaló, que a OAB esteve presente, acontecia a maior feira de tecnologia da advocacia há 20 anos e a OAB totalmente alheia. A gente estava lá, dessa vez agora, com um stand central lá, porque a OAB precisa ser protagonista, né? O advogado não pode chegar numa feira e ver a sua instituição distante, longe. Tem que ver a sua instituição lá representando a ele, a ela, a todos os advogados. Enfim, tecnologia Legal, cara. aplicada à advocacia. Marketing jurídico, você falou aí, de vendas, é uma outra coluna muito importante, justamente pelo universo de advogados que a gente tem, pela ampla concorrência. O marketing é muito importante, não só o marketing digital, respeitando naturalmente todos os limites éticos impostos pelo provimento do Conselho Federal da OAB, mas que, mesmo seguindo todos os limites, o advogado não precisa passar em nada dos limites éticos para gerar autoridade, para gerar conteúdos informativos relevantes e que refletem naturalmente no branding, como você está falando, no posicionamento, na imagem do advogado. Você falou de planejamento, de tecnologia, de marketing, relacionamento, networking é muito importante também, é uma outra coluna que o empreendedorismo deve levar em consideração. E aí, aqui tem muita divergência, né? De como fazer um bom network, que é a coisa da ambiência, tem que andar com quem já produziu. Eu sou um pouco mais conservador em relação a esses conceitos. Eu acho que o princípio da semeadora é o que resolve. Se você for voluntário, ajudar pessoas e semear isso, é natural que você vá colher, que a gente está vivendo uma era de muitos conceitos que geram advogados interesseiros, né? Só querer estar ganhando de outras pessoas, estar com quem pode te oferecer algo, enfim. Tem vários conceitos aí que ajudam. Fato é que o network, o relacionamento é essencial para os advogados, diferentemente também das carreiras públicas, outras tantas em que não há necessidade tão evidente desse relacionamento. E, principalmente, para fechar, a gente poderia falar de várias, principalmente a mentalidade empreendedora, porque sem essa, nenhuma das outras tem sustentabilidade. Se a pessoa não tiver, se o advogada não tiver a mentalidade empreendedora como um alicerce, você pode ter o relacionamento que for, você pode ter o conhecimento de tecnologia que for, você pode ter o planejamento que for, o perfil no seu Instagram que for, se a sua mentalidade não for empreendedora,
não se sustenta. Então é importante também. Trouxe aí algumas 5 Cara, de tantas outras colunas pilares e eu vou que a te gente falar, tem no empreendedorismo. e eu vou te falar, concordo aí em tudo que você falou, e você fechou com um ponto que ele conecta muito com o programa que a gente está fazendo hoje, que, cara, a gente tem aqui a doutora Valéria, que, de verdade, cara, uma das pessoas mais empreendedoras que eu conheço, né? Porque a minha mãe não, cara, assim, é uma das pessoas mais empreendedoras que eu conheço. Olha para um lugar, vê uma oportunidade. É tipo isso, não é? O tempo todo, é uma máquina. A mentalidade empreendedora é como óculos. Como óculos. Você coloca aqui, opa, tá, aqui tem uma oportunidade, tem uma oportunidade, aqui tem uma ameaça, aqui tem. É mais ou menos isso, não é? Total, cara, o tempo todo. Porque o que você tá dizendo, cara, às vezes você vai ter um monte de coisa. Tem advogado que vai estudar. Eu começo nesse curso de verdade, falando da parte de mentalidade, porque a maior dificuldade que eu vejo nos advogados são de tomadas de decisão, de correr mais riscos, de olhar para problemas com um olhar de oportunidade, sabe? Pô, eu vejo um problema ali e eu paro. Não, eu tenho que entender como eu vou ultrapassar essa barreira, esse problema, esse obstáculo. Com toda crise é uma oportunidade. É só uma Sem frase. dúvida. Com toda crise é uma oportunidade. Né, advo- o mundo está mudando, o mundo está mudando demais. Se você não ficar atento, alerta para as oportunidades, você fica. Todo dia tem mudanças tecnológicas, mudança de legislação. Então, se você não tiver ali olhando exatamente todas essas mudanças e ter esse tino aí, você vai ficar, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você vê a questão, por exemplo, da inteligência artificial. Sim. Então, se você não tiver muito atento à questão, para você olhar o que está acontecendo, você não consegue competir. Não consegue competir hoje. Se você fosse trazer para a gente, doutor, alguns aspectos dessa mentalidade empreendedora, não sei se isso é claro para você ou é só instintivo, porque assim, você começa um escritório sem nem ser advogada. Não tinha num primeiro momento o pensamento de advogar e de repente já está ali com o escritório. Isso é empreendedorismo puro, é um olhar de empreendedorismo. Aí, pô, a gente não pode advogar, legal, vamos fazer a parte administrativa que é possível. Isso dá para fazer. E aí você começa a criar o negócio. E aí você vai solucionando os problemas no meio do caminho. Pô, preciso ser advogado? Tá bom, então eu vou começar a estudar. E vou me formar ao longo do caminho. Não preciso esperar e não preciso ter medo de correr riscos. É claro para você o que te impulsiona, além esse óculos que o Nelson falou, se a galera de casa quiser desenvolver uma mentalidade empreendedora, quais aspectos a gente poderia trazer aqui para a galera começar a ficar mais atenta, ficar mais de olho nisso e desenvolver essa mentalidade empreendedora? Então, é complicado eu falar isso porque eu aprendi isso desde pequena, né? Desde pequeno, eu sou de família muito humilde, então desde pequeno eu tive que me virar em algumas coisas. Então você aprende já o empreendedorismo já desde pequeno. Quando eu tinha 11 anos, eu precisava me sustentar. Então, o que que eu vou fazer para me sustentar? Ah, Com 11 anos. vou fazer pão. Fazia pão e levava e colocava a sacola de pão de lanche do lado. E a hora que a cantina, eu sempre vendia mais barato que a cantina, então eu vendia meus pãezinhos ali para outras pessoas também que não podia pagar o preço que a cantina vendia. Eu acho que é estudar empreendedorismo, né? Quem não tem isso nato, eu acredito que é estudar, é olhar, né? Algumas pessoas têm isso nato, outras não, mas você pode desenvolver. Olha a OAB aí desenvolvendo esse empreendedorismo nos jovens advogados. Eu acho que é arregaçar as mangas e olhar para o que está acontecendo. Sei lá, eu acho que é estudar o empreendedorismo mesmo, é estudar o que precisa, o que está acontecendo de novo, aonde que eu posso atuar. É isso. Eu não sei exatamente explicar exatamente o que me move em relação a isso, mas para os jovens, para as outras pessoas,
eu vejo que tá aí a OAB, no caso dos jovens advogados, é procurar a OAB e a OAB pegar na mão dessas pessoas e ensinar exatamente o que tem que ser feito. É isso. Estudando PNL, né, eu vejo muito o impacto dessa nossa formação. A nossa trajetória, o que somos hoje é resultado de todas as nossas experiências, né? Sim. Tudo aquilo que a gente viu e viveu. Eu tô dizendo isso por conta dessa sua fala, né? Pô, aos 11 anos, você não teve escolha, você não teve como olhar para obstáculos e parar neles, porque era uma questão de sobrevivência. Então você precisava encontrar a solução para um problema muito grave e latente ali. E aí aprendeu, acho que rapidamente, a encontrar soluções, a não parar no problema. Talvez, não sei, fica a reflexão aqui, de que esse é um ponto que aconteceu no seu desenvolvimento e muitas pessoas talvez não conseguem fazer isso porque na história deles houve exatamente o contrário. Penso eu, posso estar enganado, mas talvez não tiveram, não conseguiram colocar essa coragem, expressar essa coragem, arriscar, se desafiar no dia a dia. E aí acaba tendo dificuldades de tomar decisão. Eu vejo que tem pessoas, cara, muito boas, advogados técnicos muito bons, que tá claro para ele que ele precisa delegar. E ele sabe que precisa contratar, e ele sabe quem ele tem que contratar, mas ele não consegue dar espaço. Cara, isso não tem como ensinar, penso eu. Isso é uma coisa tá muito mais ligado à capacidade da pessoa de tomar decisões. Sim. De tomar decisões, às vezes, difíceis, assumir alguns riscos. Você entende que isso acontece? Você percebe isso no dia a dia? Percebo e já vivia, né? Vivia a decisão de delegar também, que é um desapego necessário. Desapego. É um desapego de... Eu imagino que a doutora Valéria, depois de ter construído o tamanho do escritório com as suas unidades, não seja a doutora Valéria que vai lá fazer uma análise e peticionar, né? Criar e digitar uma petição. Tem alguém fazendo isso, sob sua supervisão, ou a supervisão de quem você confia, enfim. Mas em algum momento precisou dar espaço de romper. E eu vivi isso também, que era quando eu fazia todas as coisas do meu escritório no começo, estudava o caso, via documento por documento, peticionava, preenchia guia, mandava para o cliente. Assim, é um trabalho que a gente gosta de fazer, né, artesanal, enfim, é mão na massa, né, executor, assim, mas que se eu não tiver livre para algo maior, o algo maior vai passar na minha frente e eu não vou estar disponível para isso. Então você tem que ter esse desapego necessário, dar a alguém que você vai capacitar, vai treinar, vai supervisionar, vai acompanhar, mas que vai te deixar livre para outras ideias, até para viver um ócio necessário, né? Filosoficamente a gente sabe que o ócio é necessário para as novas ideias, para a criatividade, Sim. para ver oportunidades, né? Para ver onde a gente pode ser mais útil ainda para o nosso propósito. E eu vivi isso com dificuldades, claro, na época, mas passei a delegar também justamente para estar disponível ao novo. E é impressionante como as coisas melhoram e crescem depois disso. Porque você está fazendo mais contato, porque você está tendo mais cliente, porque você está agregando mais autoridade e as coisas continuam acontecendo tecnicamente também, né? Precisa ter atitude, né? Exato. Para saber exatamente, para dar o próximo passo e você passar para uma outra análise. Porque eu tenho alguns conhecidos que eles falam, ai, como é que é te conversando? Mas não, eu estou trabalhando até 10, 11 horas porque eu tenho que ver os prazos. Então, se você não se organizar e tomar uma atitude para passar, delegar, e delegar é importantíssimo, Sim. tá? O empreendedor, uma das primeiras coisas que ele precisa fazer é delegar. E outra, da mesma maneira, com método, com um conceito, que é o quê? Processos internos. Usar as ferramentas corretas. Exato. Sem Protocolo. dúvida. Já tem desenhado que aquele que assumiu a atividade delegada precisa fazer, né? Ele tem que cumprir um checklist ali, um protocolo, um beabá em determinado caso. Vai atender? Tem que fazer isso, aquilo, outro. Vai se deparar com um determinado caso, determinado tipo de ação, tem o beabá de que documento que você precisa pedir, de que documento você tem que anexar, de que jeito que você faz um trabalho ou outro, tudo com processos internos. Isso, O roteiro, né? O Exato. roteiro de como deve ser feito. às vezes é algo tão simples e que, se não observado, gera prejuízos terríveis.
Uhum. Investir em sistemas. Se você não investir, não vai. Tem que investir em sistema, tem que investir em pessoas, Exato. tem que investir em boas ferramentas, porque se você ficar fazendo e ficar sempre na operação, você não tem tempo para criar, não tem tempo para desenvolver, né? É isso? É. A doutora Valéria, já no comecinho da advocacia Schettini, o Nelson, ela já tinha, cara, assim, secretárias, assim, eu lembro quando eu chego na advocacia Schettini, já tinha recepcionista, eu acho que era a Gleice, talvez? Inglês. Eu acho que era a Gleice, se não me engano, na ocasião, já tinha uma secretária ali. Isso que você falou é muito interessante, cara, você praticar esse desapego de algumas atividades, e como a doutora Valéria falou, para você alcançar um outro nível, criando uma estrutura. Isso é importante primeiro para você conseguir, inclusive, desenvolver pessoas, né? Na medida em que você começa a delegar, você começa a criar aqui, cara, outras lideranças, começa a desenvolver outras pessoas, seja para sua advocacia, seja para o mercado, que faz parte também, né? Eu acho que você consegue desenvolver outras pessoas. Mas esse delegar, ele é fundamental para que você consiga fazer atividades de valor agregado. Eu faço algumas palestras no AB e eu vou falar lá de atividade de valor agregado, que é exatamente isso, é você focar em atividades que geram resultado. Ela tem um faro, cara, para isso, assim, sabe? De não perder tempo com coisas que não Usar a teoria de Pareto. é a teoria de Pareto, total. Teoria de Pareto. Mas Isso daí eu não sei não, isso aí eu preciso aprender no curso do Danilo. Danilo, vai. pô, é legal, cara, porque assim, o que que, em resumo, né, qual que é a ideia aqui, né, cara, assim, 80% dos nossos resultados vem de 20% das coisas que a gente faz. Isso é o que Vilfredo Pareto fala lá em 1890 e alguma coisa. Então, 80%, e de tudo, na verdade é uma teoria que se aplica meio que a tudo, que 80% dos resultados vem de 20% das causas. E aí eu aplico isso para o escritório, e se você parar para analisar é verdade, pô, sei lá, eu pago conta, eu controlo prazo, eu recebo e-mail e mando e-mail, eu atendo cliente, eu faço petições, mas o que realmente me dá dinheiro de todas essas atividades? É uma, duas. Todas as outras são operações que estão envolvidas para resolver tudo isso. Mas é uma ou outra que realmente vai gerar o resultado. Então, quando você, que, por exemplo, tem muita habilidade, foca na atividade que é importante e consegue delegar todas as outras, é o que você falou. Cara, você consegue ver o crescimento. Você consegue ver, porque você tem um potencial incrível de fazer aquilo que dá resultado, mas você não tem tempo suficiente para fazer aquilo que você tem que ficar fazendo outras coisas. Isso é o grande pecado. É o encontro com eficiência, na verdade, né? Isso. É o encontro com eficiência, que você faz menos, gera mais. Isso. Né? Você faz menos esforço para ter mais resultados. Perfeito. Olhar melhor para os seus potenciais, né? Exato. Para aquilo que você pode gerar mais frutos. E focar naquilo. Isso gera muito resultado. Como é que foi para você, Nelson, que você falou que fez essa transição e conseguiu delegar? Mas tem advogado que tem realmente essa dificuldade, como a gente falou. Foi uma questão de consciência apenas? Você falou, cara, não, tem que delegar, vou ficar perdendo meu tempo nisso aqui, não. Foi uma tomada de decisão, assim, de coragem? Foi quando eu enxerguei que eu deveria estar mais livre para fazer outras coisas, para fazer mais contatos, para trabalhar mais minha autoridade, para estar mais em evidência, porque é uma tomada de ação corajosa mesmo. Sim. Falou, eu vou. Foi, exato. Não foi tão planejado assim como deveria ter sido, né? Eu ainda peguei muitos erros para ir aprendendo quando isso aconteceu. Mas foi uma decisão de consciência. Acho que eu preciso estar mais livre, que eu preciso me desapegar. Eu sei que é muito importante, que eu faria muito bem todas essas petições, redigiria muito bem, mas eu acho que está na hora de eu colocar alguém para isso e eu estar mais livre para outras coisas. Legal. Na OAB você pratica também de algum, porque você está em algumas comissões aí, né? E imagino que tem que organizar muita coisa lá. Sim. Também está dentro A comissão de empreendedorismo legal é a comissão mais horizontal que existe na OAB. Para você ter uma ideia, a gente tem essas 10 coordenadorias, só na diretoria a gente tem 2 vice-presidentes, a gente tem 2 secretários, a gente tem 21 coordenadores regionais. Então a gente tem muita gente. Para você ter uma ideia, a gente tem um evento por mês. O último foi a Jornada de Empreendedorismo Legal. No próximo mês, a gente vai ter o último evento do ano e da gestão, a gente vai ter o Simpósio de Advocacia 4.0. No mês passado, a gente teve congresso de oratória. Assim, é muita atividade acontecendo o tempo todo. Então, seria impossível, impraticável que eu cuidasse disso de perto diretamente. Então, no congresso de oratória, o coordenador de oratória ele tem essa missão para ele cuidar. Porque vai ter 1 ou 2 congressos de oratória no ano, então dá para ele se dedicar a isso. No congresso de marketing tem uma pessoa que vai cuidar disso, de inovação tem outra pessoa cuidando. A aceleradora de escritórios tem uma coordenadora.
Então, terminando a carreira, tem outra pessoa também. Então, esse desapego de cuidar tudo de perto, eu levo para a OAB naturalmente, e eu vejo que tantos eventos acontecendo com sucesso é a prova de que é uma decisão acertada, de delegar e de ir acompanhando, né? Redirecionando. Às vezes ou outra a gente faz algum ajuste, mas é muito evidente de que o saldo é muito positivo quando você tem essa delegação de atividades. Eu não daria conta jamais de fazer tudo que a gente faz na comissão de empreendedorismo se fosse tudo só nas minhas mãos. Legal. Um dos grandes segredos, me parece, aí, pelo que você está falando, é com você conseguir colocar do seu lado pessoas muito competentes também, né? Com ação, com vontade de fazer as coisas, doutora. E talvez esse seja um dos sucessos aí também da advocacia escritina, é você conseguir ter boas pessoas em áreas diferentes que conseguem tocar algumas coisas sem precisar de você lá o tempo todo. Sim, é um conjunto, né? São pessoas treinadas, bons programas, uma empresa que cuida da parte financeira, que cuida do sistema. Você tem que desapegar, exatamente isso que o Nelson falou, você desapega e vai estruturando a tua empresa. Se você não der o chute inicial, você não começar, você sempre vai ficar pensando, amanhã, depois de amanhã, e a coisa nunca chega, você precisa começar, né? Comece estruturando o que tá pior. Então, eu tenho muitos processos. O que eu preciso fazer? Preciso trazer alguém qualificado para fazer os processos. E agora, como é que eu vou estruturar a questão de recebimento das publicações? Como vai ser? Então, aquilo aos pouquinhos, você vai estruturando. Daqui a pouco você começa a olhar, agora eu tenho que estruturar a questão financeira. Sim. Eu tenho que estruturar a questão de pessoas, né? Tenho que trazer alguém para fazer a questão do RH da empresa. Então, e aí você vai crescendo. É o fresquinho porque vende mais e vende mais que é fresquinho, né? Se você não pensar exatamente que o desapego ele vai te trazer um enriquecimento de valores, de tempo, de conhecimento, da questão financeira mesmo, né? Então, se você não pegar e desapegar e se estruturar, é aquilo que eu falei, você vai ficar aí, você não vai ter aí, vai ficar sempre na mesma, vai ficar pensando que amanhã eu começo, e você não vai crescer, não vai. Nós precisamos, dentro da advocacia, mostrar isso para os jovens. Porque imagina, a OAB ela não ensina isso hoje, e as pessoas saem a faculdade. E a OAB hoje ela já está mostrando isso. E a gente já vem em algum tempo já pensando nisso. Existem já muitos bons professores nesse sentido. O Danilo tem falado, de novo, vou vender seu curso, hein? Dá uma comissão para comissão. Depois eu quero um pouquinho de peita. Ó, o olhar da oportunidade. Olha lá. Não, né, cara? Não para, cara. Quero uma máquina. Quero um pouquinho desse din-din aí da venda do curso. Então é isso. O que o Nelson falou, se você não desapegar, você não cresce. Existem hoje boas ferramentas, né? Sim. Nós fomos aí na Fenalol recentemente, tinha uma gama lá de ferramentas para serem usadas na gestão dos escritórios de advocacia. E às vezes tem advogado que nem sabe que existe isso. Não tem tempo para procurar, inclusive, né? Exato. Não tem tempo. Por que ele não tem tempo para procurar? Porque fica exclusivamente na operação. Dentro da operação. Exato. Complicado. É isso. Exatamente. A gente está falando de pessoas, né, cara? E você ter boas pessoas ao seu lado, tem, é claro, para vocês, começar aqui pelo Nelson, assim, critérios, características, o tipo de pessoa. Porque você até trouxe uma questão interessante, né? As pessoas hoje talvez estão até com valores, talvez um tanto quanto questionáveis, querendo muito mais se aproveitar do que oferecer. Você trabalhou a ideia da semeadura aí.
para a gente trazer essas pessoas para o nosso lado, seja num trabalho voluntário, seja nos nossos escritórios, seja para fazer parte das nossas vidas, tem um critério claro? Tem alguns critérios. Primeiro, de modo geral, você precisa saber, você falou do perfil comportamental, né, da sua mãe, você precisa saber o perfil também que você precisa para cada uma das atividades, né? Fundamental. O perfil até psicológico, enfim, de cada um dos colaboradores, o que faz a venda, que é o que conversa ali na hora de fechar um contrato, não é a mesma pessoa, não pode ter o mesmo perfil daquele que é o indoor, que não vai ter muitos contatos, muita comunicação, mas é muito mais um técnico ali, alguém mais detido às atividades operacionais, enfim. Cada perfil exige, né? Cada função exige um perfil muito diferente. Então, primeiro é saber identificar isso e saber que você precisa de uma equipe plural. Você precisa ter os mais variados tipos de perfis comportamentais dentro de uma equipe, porque tem uma função específica para cada uma dessas pessoas. Não tem como você ter uma equipe, todo mundo de um mesmo perfil. Isso vai dar choque, isso vai dar ruim. Você pode querer todos extrovertidos, vai dar errado. Todos introvertidos, vai dar errado. Todos analíticos, vai dar errado. Tem que ter... Precisa mesclar para que uma seja aquela pessoa que levanta e tira o pessoal ali do marasmo, outro que gosta realmente de ficar ali fazendo o serviço mais tranquilo. Então, precisa mesclar essa equipe para dar certo. Por mais brilhante que seja a doutora Valéria, um escritório com 10 Valérias ia dar errado. Assim como um Exato. escritório com 10 Danilos, assim como um escritório com 10 Nelsons idênticos, daria errado. O ideal seria nós três, ou seja, cada um de um perfil, de um jeito, e assim uma equipe plural. E segundo ponto, é inegociável o valor, o princípio. Por exemplo, eu tenho comigo um advogado que já está há um bom tempo trabalhando comigo, que é o meu braço direito, e eu penso muito mais na lealdade, no compromisso, na dedicação, nos valores, nos princípios, do que nas questões técnicas, por exemplo. E isso não sou eu, é cada vez mais assim no mercado. Se você começa a observar os requisitos das vagas que são oferecidas, as 6, 7 primeiras são soft skills e as 3 últimas são hard skills. Ou seja, precisa ter liderança, bom relacionamento, precisa ter capacidade de negociação, capacidade persuasiva, precisa trabalhar em equipe, precisa ter várias dessas habilidades pessoais, e lá no final vai ter pós-graduação, tanto tempo de experiência, curso XYZ, enfim. E se não tiver, ainda é relevado, né? Exato. Então, assim, Verdade. acho que as habilidades pessoais, principalmente aquelas ligadas aos princípios, aos valores, são cada vez mais importantes na hora de selecionar alguém para trabalhar junto. Seja na advocacia, na atividade profissional, seja também nas atividades institucionais da OAB. Tem a máxima, né, do que o RH utiliza, que as pessoas são contratadas pela qualidade técnica e dispensadas pelo comportamento, né? Pois é. E é muito isso. E você também trazendo a pessoa certa através do perfil, ele também vai se adequar melhor à atividade que aquela pessoa vai estar fazendo. Não adianta você colocar um comunicador para fazer um serviço exclusivamente que ele não conversa com ninguém. Exato. Né? Então, você destrói A doutora Valéria, acho que vai saber mais do que eu, mas e se você traz a pessoa crua também, vem sem vício. Você ensina também, não é verdade? Ou também. Se não tem habilidade técnica, se não tem conhecimento, se não escreve tão bem, vai aprender. É habilidade. Isso aí, se tiver dedicação, vai aprendendo ao longo do tempo, né? Mas o sem caráter não vai passar a ter caráter, entendeu? O desleal não vai passar a ser leal. Mas o que escreve mal vai melhorar a escrever. O que, entendeu? O que não tem tanta habilidade técnica profissional vai passar a ter. Se você, principalmente se trabalhar com outras pessoas mais experientes, isso vai passando, né? Essas questões vai aprendendo ao longo do tempo. Eu tava numa formação esses dias de coach executivo, cara, e conversando com uma galera, e tem um cara que ele tem um comércio, um empreendimento para a região do sul do país, e ele é muito focado em cultura organizacional, ao ponto de ter uma menina na empresa dele, que ela tá tendo relacionamento com 2 funcionários.
E aí ela fica com um, fica com outro. Ao ponto dele chegar e falar assim, ó, aqui a gente não aceita esse tipo de situação. Tem um valor aqui e isso conflita com os nossos valores. Ou você toma uma decisão da sua vida, ou isso não vai dar aqui. Que louco. Ele falou, por exemplo, que liderança, os líderes têm que ser casados. Tem que ser casado. E se o cara trair, ou qualquer pessoa ali trair o seu companheiro, para ele é um erro gravíssimo. Porque ele fala, cara, se essa pessoa ela trai, quem ela escolheu para estar na vida, que tipo de confiança eu, que não tenho tanta ligação com ele, vou poder extrair dessa pessoa? Olha que louco. Olha que louco. Então, assim, ele leva cultura organizacional muito a sério. Muito a sério. Certíssimo. E passa dentro disso, né? Da questão dos valores. Pensar aqui em soft skills, hard skills acho que nem tanto, mas soft skills depende muito mais, talvez, aí da atividade, né? Eu acho que entra, se eu fosse enumerar aqui os principais, né, soft skills, assim, que a gente poderia, pra galera até pensar em desenvolver e tal, eu acho que não dá pra dizer que tem uma receita de bolo aqui, talvez, né, Nelson? Não tem. Eu acho que é muito mais pro tipo de atividade. Eu penso que a proatividade é algo muito legal, cara, assim, né? Sim. A ideia da proatividade. Comunicação depende muito do tipo de atividade que você vai fazer. Vocês têm acha que alguma habilidade é essencial para todas as funções? Tem uma, que é o trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Essa daí você pode, tanto para qualquer atividade dentro de um escritório, você tem que saber trabalhar em equipe. Verdade. Inclusive o advogado autônomo, sozinho, sócio dele mesmo, tem que saber trabalhar em equipe, porque em algum momento ele vai precisar se relacionar com um cliente, com uma testemunha, o advogado da outra parte, com o judiciário. Relacionamento interpessoal é fundamental. A gente tem na advocacia Schettini nossos 4 pilares, né? A gente chama de 4Ps, método 4Ps, que a gente vai falar de processos, pessoas, produtividade e propriedade. O P que a gente adaptou, que na verdade deveria ser um Q, que é de qualidade, né? A gente colocou propriedade, que a gente usa até as explicações em cada um deles. Aqui a nossa qualidade é superior, a ideia de que todo mundo tem o desejo de ter muita qualidade na execução das suas atividades, mas você está falando da questão do trabalho em equipe, e aí tem um pilar que é o pessoas, que é paixão por ganhar juntos. Porque é exatamente isso, cara. Assim, você não pode querer ganhar sozinho, não precisa eu contra o mundo. Não, você está numa equipe e precisa ter um pensamento de equipe, e nós, enquanto gestores, precisamos fomentar esse tipo de pensamento para que seja disseminado na equipe, né? Que legal. E os resultados realmente aconteçam. Muito Legal. legal. Legal isso, hein? Só isso já coloca vocês aí numa parcela mínima da advocacia. Um escritório que tem os seus próprios valores bem detalhados, bem específicos, bem... A maioria não vai ter, né? A comunicação entre a equipe, o respeito pelas próprias pessoas, pelos colegas de trabalho, saber exatamente que o seu trabalho implica no serviço do outro. Sim. Então, esse pensamento conjunto ali, ele traz muita vantagem para todos e também para a empresa. Sim. Boa, pensando, e aí aproveitar aqui nossos minutos finais, nós começa a trazer uma reflexão geral sua da parte de prerrogativas. Você, por integrar aí a parte de prerrogativas, já trouxe uma falha inicial muito interessante, né, cara? A importância de você ter noção do artigo 7º, né, do estatuto, e trouxe aqui alguns direitos que a advocacia tem, não para si, mas para garantir o direito realmente da sociedade, a própria democracia, a aplicação da lei. O que a gente pode deixar aqui de insight, assim, ou coisas que você vê em relação a prerrogativas, assim, né? Para os advogados terem mais atenção, a partir da sua experiência, aquele ouro, aquilo que você acha que fala, cara, isso aqui é importante a galera olhar que não tá olhando. Bom, prerrogativas primeiro. Todos os advogados precisam saber quais são as suas prerrogativas, artigo 7º. Todos os advogados precisam saber que existe uma OAB que trabalha a defesa das prerrogativas, então é importante saber o sistema ordem. E o bônus aqui, que a gente precisa conscientizar e que muitas vezes passa batido, é que o advogado é o primeiro defensor das suas prerrogativas. É ele, o advogado, o primeiro defensor das suas prerrogativas. Quando qualquer autoridade vier aviltar uma prerrogativa profissional, antes dele chamar a OAB, antes dele chamar os colegas, ele deve ser o primeiro defensor das suas prerrogativas. Legal. Para estabelecer ali um posicionamento. Já que a gente falou de posicionamento, estabelecer um posicionamento ali de que ele é advogado e ele está ali para defender os interesses de alguém, se valendo do que a Constituição garante, que é indispensabilidade do advogado para a administração da justiça. Isso conversa com todas as prerrogativas do artigo 7º do Estatuto da OAB.
E o advogado é o primeiro defensor das suas prerrogativas e é o segundo defensor da prerrogativa dos seus colegas. Isso significa que, mesmo que você esteja em lados opostos em uma sala de audiência, se alguém aviltar uma prerrogativa profissional de um advogado, ainda que ele seja o seu ex-adverso, você deve estar ali para defender também a prerrogativa dele, porque amanhã pode ser contigo. Isso é um aviltamento não à pessoa de um advogado ou uma advogada. Isso é um aviltamento, uma ofensa à classe toda dos advogados, ao direito, ao próprio direito de defesa. Eu já vi isso acontecendo na prática. Um advogado defendendo a prerrogativa daquele advogado que estava do outro lado, do ex-adverso. Não tem coisa mais bonita, porque isso é colocar o interesse coletivo acima dos interesses pessoais. O interesse público da advocacia acima do interesse do advogado, em específico. Então, eu acho que esse é o recado. Defender as prerrogativas, porque quando a gente tem o aviltamento das prerrogativas acontecendo, a gente entra num caminho sem volta. Tem uma colega lá na Jovem Pan, Dora Kramer, que ela fala que depois que a pasta de dente sai do tubo, não volta mais. Se um juiz, uma autoridade, quem quer que seja, entendeu que essa prerrogativa aqui eu violei e ninguém fez nada, nunca mais essa autoridade volta a respeitar uma prerrogativa. Então é uma questão que a gente deve defender muito, porque custou muito aos nossos colegas mais antigos, aos advogados que lideraram o trabalho da redemocratização, da Constituição de 88, que fizeram questão de estabelecer como a única profissão constante em um artigo da Constituição a defesa das prerrogativas. Eles que foram tão violados, né, em um período autoritário, lutaram muito para que a gente hoje estivesse aqui, e por isso acho que a gente tem um valor aí a defender, que é das prerrogativas profissionais da advocacia. É um tema que eu gosto bastante, eu acho que vale a pena ressaltar isso. Cara, legal, e só é triste assim, cara, que, pô, o Nelson viu isso uma vez, né? Tipo, deveria ser uma coisa, cara, que a gente visse com frequência, né? Não porque estão violando direitos, mas porque tem advogados realmente se insurgindo muito contra isso. O que a gente costuma ver no dia a dia, principalmente, vou falar aqui da área trabalhista, que eu vejo com muita frequência, até na trabalhista é recorde de ofensa prerrogativa. É impressionante. Total. Como E os advogados se aproveitam do... Sim. Tá macetando o direito do advogado da outra parte, é bom para mim porque eu vou ganhar. É péssimo isso. É péssimo porque isso vai acostumando a magistratura trabalhista a maltratar direitos dos advogados. Assim, são recordistas os magistrados trabalhistas de desagravos públicos por violação à prerrogativa. E aí vale dizer aqui também, nessa gestão a gente conseguiu também, por impulso de São Paulo, aprovar no Conselho Federal uma lista, um banco de dados de violadores de prerrogativas. Porque esses juízes que hoje violam as prerrogativas profissionais dos advogados, daqui a pouco eles se aposentam. E sabe onde eles vão? Para a porta da OAB querer advogar, querer ser advogado. Usar sua experiência, seu nome de juiz para querer ser um novo advogado. Se esse juiz, o delegado, ou quem quer que seja, tiver lá o seu nome no cadastro de violadores de prerrogativas, ele é inidôneo para o exercício da função e não vai poder ser advogado. Então, é uma conquista agora, recente, e importante a gente falar, porque isso tem que se popularizar, isso tem que ser amplamente divulgado, para que eles não tratem o desagravo como um mero encontro de advogados. Não, desagravo agora é coisa séria. Desagravo tira os direitos do violador de um dia querer ser advogado. Já há bastante tempo, a doutora Valéria sempre deu muito exemplo de quando vem clientes de outro advogado, ele sempre vem com dúvida, né, cara, e quer descer a lenha no advogado. Seria muito fácil você pegar aqui realmente e aproveitar o cara que tá emocionalmente abalado e se aproveitar disso. E ela é sempre muito ética, né? Mas, cara, você tem advogado, você precisa conversar com ele. Mas ele não sei o quê. Cara, conversou com ele? Sentou para conversar? O que você tem a dizer, doutor, em relação a essa questão? Que reflexão você pode trazer dessa importância da ética em você, assim, cara, não sou eu em primeiro lugar, né? Tem a própria pessoa e um outro advogado na outra ponta, né? Exato. Isso acontece constantemente, né? O cliente vem até o seu escritório e fala, eu procurei, e muitas vezes vem falando mal do advogado. Então isso já pego assim, eu não recebo bem isso. Fala mal dele, vai falar de você. Exato. E aí eu falo, o senhor já procurou o seu advogado? Eu não encontro, então o senhor procura a OAB. Procura a OAB que o senhor vai... a OAB vai informar o telefone, vai entrar em contato com o seu advogado e o senhor vai poder falar com ele.
E é isso, eu acho que todo advogado tem que ter essa ética de fazer isso e também mostrar para a sociedade que se ele tem um advogado, ele tem que ter confiança, tem que ter respeito para o seu advogado. Agora, se o advogado não estiver agindo com a conduta que ele tem que ter, tem a OAB também como, né, para fiscalizar. Então é isso, à medida que nós nos unirmos, que eu acho que a advocacia ela tem que unir no respeito próprio, respeito à classe. Eu acho que isso sempre vem melhorando bastante. Top demais, top. Galera, vamos chegando aqui numa etapa final. E o papo muito bacana, muito descontraído, como se a gente tivesse, sempre falo, né? Esse formato aqui é como se a gente estivesse no sofá de casa, Muito bom. batendo um papo, trocando uma ideia aqui. Faltou só aquela cervejinha e o petisco. Mas faz parte. Bom, deixar aí vocês fazerem as considerações finais. Começar aqui então pelo Nelson, cara. Primeiro, te agradecer muito, muito mesmo pela participação. Primeiro, parabéns. E obrigado pelo trabalho que você faz pela OAB, né, cara? É muito legal, é um trabalho que eu sempre digo, sempre valorizo muito, cara. Cada pessoa que vem aqui, que presta um serviço para a OAB, porque na verdade você presta um serviço para nós, né, cara? Para todos nós advogados. Torna a nossa classe e o nosso exercício da advocacia cada vez melhor, cada vez mais valoroso, cara. Então, se a gente pode sentir orgulho de ser advogado, é porque a gente tem Nelsons por aí ajudando a gente a ter uma classe cada vez mais forte. Então, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite aqui, cara, do Prevcast, vir participar e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Fica à vontade aí para fazer considerações para a galera. Danilo, obrigado. Eu que te agradeço a você, a doutora Valéria. É um trabalho voluntário que a gente faz para a valorização da nossa classe, mas que é um trabalho gratificante, é um trabalho que nos enche de orgulho defender a atuação da advocacia, a valorização dos advogados, o aprimoramento, dar condições deles melhorarem as suas condições, principalmente do jovem, de começar na carreira, de aprender com quem tem mais experiência, de unir a nossa classe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês no Prevcast. É um prazer enorme conversar com a advocacia previdenciarista, que eu mesmo não sei nem entrar na porta do INSS. Se me mandar ir resolver um problema de previdenciário, eu vou chamar vocês. Mas que eu sei que é uma advocacia muito valorizada. Nós temos milhares de advogados previdenciaristas em todo o Brasil, no estado de São Paulo, muitos deles atuando pelo convênio com a assistência judiciária da Defensoria Pública também, prestando um serviço social, pessoas vulneráveis, pessoas que precisam ali de um mínimo, de um BPC, né, de um benefício previdenciário em uma situação de urgência, às vezes até. Então é um serviço muito nobre mesmo, o da advocacia previdenciarista. Quero deixar esse abraço a todos eles na sua pessoa, na pessoa da doutora Valéria, e esperar que uma próxima oportunidade estaremos juntos novamente, seja aqui no Prevcast, seja vocês lá contando a história de vocês, nos ajudando, você levando uma palhinha do seu curso lá para os nossos advogados da Comissão de Empreendedorismo Legal, a doutora Valéria, a história dela. Vai ser um prazer enorme estar mais vezes com vocês. Legal, cara. Pô, você tá aqui perto aqui, então já fica o convite aí sempre que quiser. Cara, o Prevcast tem as portas abertas para você, né? Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Agradecer agora a minha mentora, né? Mentora, parceira, sócia, doutora Valéria. Obrigado mesmo, mãe, por ser uma pessoa incrível e inspiradora para todos nós. Toda vez. Ela sempre participa comigo aqui, cara, no Prevcast, nos bastidores, e dificilmente alguém fala que não sai aqui apaixonado por ela, pelo bate-papo ali nos bastidores. Então é muito legal. Obrigado e fica à vontade aí para fazer suas considerações para o público. Quero agradecer ao Nelson, um comunicador aqui, invejei a sua comunicação. Imagina. Obrigado por abrilhantar aqui o Prevcast. Quero agradecer você também, Danilo, por ter me convidado. Eu sempre estou aqui, mas hoje eu estou do lado de cá, e com dois comunicadores importantes, e eu quero muito agradecer, quero deixar meu abraço a todos as pessoas que assistem aí o Prevcast. Quero deixar meu abraço a todos os advogados, aos jovens advogados. Quero também falar que trabalhem o empreendedorismo, trabalhem a jovem advocacia, trabalhem também a questão da OAB para que você tenha... a OAB hoje ela estrutura
toda a advocacia e acho que tem que procurar a OAB para que nós possamos aí ter uma justiça da advocacia, para que a gente possa abrilhantar a classe. A classe da advocacia é a única que está na Constituição Federal e nós precisamos ter a advocacia como de respeito. E é isso, eu agradeço bastante ao Nelson e ao Danilo por essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Xandão. Top demais. Agradeço então mais uma vez aí vocês e você de casa que esteve com a gente aqui até agora. Comenta aqui como é que foi o Prevcast para você. Isso me ajuda, como eu disse, a criar conteúdos cada vez mais conectados. E, cara, um grupo de WhatsApp, pelo menos, compartilha lá. Bora trazer mais previdenciaristas para cá. Tamo junto. Valeu, Xandão.